Cerca de 6,5 milhões de brasileiros têm deficiência visual. Os números são do IBGE. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% das causas que levam à perda de visão poderiam ser prevenidas ou tratadas. E o mês traz uma campanha importante sobre a cegueira, é o Abril Marrom. É sobre esse alerta que eu converso agora com a oftalmologista, a doutora Natália Volpi, que está conosco, mais uma vez te agradecendo, Natália. Obrigada, Mônica, pelo convite. E vamos saber por que Abril Marrom. Tem uma lógica, né? Lógico. Primeiro é uma honra estar aqui e falar Obrigada, um pouquinho sobre Natália. saúde ocular. Aí eu acho que para a gente começar esse bate-papo, é importante entender por que Abril Marrom, né? Há alguns anos foi instituído por meio de lei na cidade de São Paulo, que no mês de abril seriam realizadas campanhas para conscientização e prevenção de causas de cegueiras. Essa campanha ela foi idealizada pelo Dr. Suel Abujanra, um médico falecido já. Inclusive, ele foi um professor durante o meu processo de especialização, uma pessoa muito importante nessa minha formação acadêmica. Mas por que abril? No mês de abril, no dia 8 de abril, a gente comemora o Dia Nacional do Sistema Braille. Braille ele é um sistema muito importante de inclusão, que possibilita que pessoas com deficiência visual tenham acesso à leitura. Mas por que a cor marrom? Também uma curiosidade, Mônica, não foi escolhido de forma aleatória. A cor marrom é a cor mais comum de íris entre os brasileiros e por conta disso ela foi escolhida como uma cor para homenagear e também para representar essa campanha tão importante. E quais são as causas, né? Quais são as doenças que podem levar à cegueira? Para a gente saber as causas e os tipos de doenças que causam a cegueira, é importante a gente entender como é que nosso olho funciona. Nosso olho funciona como uma máquina fotográfica. Na verdade, é o contrário. A máquina fotográfica ela foi inspirada no olho humano. A primeira parte do nosso olho, a parte mais superficial, é a córnea. Ela é uma lente natural no nosso olho, ela é como um vidro de relógio, curvo e transparente. Atrás da córnea a gente tem a íris, que é a parte colorida do olho. Ela abre e fecha como um diafragma da máquina fotográfica, de acordo com a intensidade de luz do ambiente. Atrás da íris a gente tem a segunda lente natural do nosso olho. Então a segunda lente natural que a gente tem no nosso olho é o cristalino. O cristalino ele fica atrás da íris, ele é uma lente mesmo natural. Com o envelhecimento natural do nosso olho, também por causas secundárias, esse cristalino que é transparente vai crescendo, perdendo a transparência e ficando opaco. É a famosa catarata. A catarata é a principal causa de cegueira evitável no Brasil e no mundo. Os principais sintomas são queixas de diminuição da visão, sensação de névoa, como se fosse uma fumacinha ali na frente da visão e baixa de visão mesmo com óculos em uso. Como ela é uma causa evitável, a única forma de tratar a catarata é cirurgicamente. Operando, a gente tira a catarata e ela não volta mais. A gente tira a catarata e coloca uma lente artificial dentro do olho. Continuando esse comparativo entre o olho e a máquina fotográfica, uma outra parte que fica lá no fundo do olho é a retina. A retina funciona como o filme da máquina fotográfica, aquele negativo que a gente mandava revelar. A imagem que a gente vê, ela é projetada na retina. Existem algumas doenças que estão relacionadas à cegueira e que acometem essa região do olho. Uma delas é a doença macular relacionada à idade. Essa é uma doença da terceira idade, ela acontece mais em pacientes idosos e ocorre por um envelhecimento das células da retina. Inicialmente, o paciente queixa de visão meio distorcida, é o que a gente chama de metamorfopsia. Com a evolução da doença, o paciente também pode reclamar de uma mancha enegrecida no centro da visão. Uma outra doença da retina, muito importante de comentar aqui, é a retinopatia diabética. Um dado muito importante, Mônica, é que cerca de 75% dos pacientes com diabetes há 20 anos ou mais, em algum momento vai ter retinopatia diabética. Por conta disso, é muito importante, além de fazer o controle da glicemia, que o paciente com diabetes ele faça o acompanhamento oftalmológico anual. Porque a retinopatia diabética, em estágios iniciais, ela é assintomática. Então, é só na consulta de rotina que a gente consegue ver que tem algum problema ali no fundo do olho. E o glaucoma também, né? Exato. Esse assunto acho que é muito importante da gente falar. O glaucoma, ele acomete a parte posterior do olho, o nervo óptico. O nervo funciona como um cabo de energia que leva toda a informação, toda a imagem que o olho capta para o nosso cérebro. Só assim que a gente consegue enxergar de verdade.
O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. É um dado muito importante. Uma pergunta também muito comum é sobre os sintomas do glaucoma. Né? Dá para a gente perceber? O glaucoma ele é uma doença silenciosa. Inicialmente, os sintomas acontecem, a gente tem uma perda visual no campo, na periferia da visão. Por conta disso, às vezes o paciente já tem a doença e não sabe que tem. Com a evolução da doença, aí a gente começa a ter sintomas mais na parte central da visão. Como ela é uma doença irreversível, é importante eu falar aqui que o glaucoma ele não tem cura, mas ele tem tratamento. O tratamento inicial ele é feito com o uso de colírios para controlar a pressão intraocular, mas também em alguns casos a gente pode fazer uso de um laser que chama trabeculoplastia, SLT. Quando a gente não tem controle do glaucoma com tratamento clínico, aí sim a gente passa para o passo cirúrgico. A indicação cirúrgica, ela é individualizada, existem diversas técnicas e a gente escolhe de acordo com cada caso de cada paciente. Natália, a prevenção é o caminho, né, com informação para começar, mas o que eu devo estar atento? As condições genéticas, né, a esses sintomas e principalmente a consulta rotineira que abre a porta aí para a saúde, né, Isso, dos Mônica, olhos. Assim, os principais fatores de risco para o desenvolvimento do glaucoma é a história familiar positiva, então tem um fator genético e familiar. A pressão elevada no olho e a idade. A partir dos 40 anos, a população em geral tem maior risco de desenvolver a doença. Como o glaucoma é uma doença silenciosa, o paciente não sente dor, ele pode ter já a doença e não saber. É apenas no exame de rotina que o oftalmologista consegue diagnosticar doenças assintomáticas. Nessa consulta, a gente vai avaliar a visão, medir a pressão intraocular, avaliar o fundo de olho, ver as características do nervo óptico e, se tiver necessidade, a gente pede exames complementares para a gente investigar e acompanhar essa suspeita de glaucoma e aí sim, se necessário, a gente começa a tratar. O abril marrom é muito importante porque nem as crianças estão livres, né, desse tipo de problema, Natália. Existem tipos de glaucoma também que acometem criança, que são os glaucomas congênitos e os glaucomas juvenis. A criança, o glaucoma congênito, os principais sintomas são lacrimejamento, a criança pisca muito, sente muita sensibilidade à luz, tem um aumento, uma diferença, o olho grande, são os sintomas que a gente tem que ficar atento. Mas além do glaucoma, existem outras doenças também que acometem a criança, como alguns tipos de tumores, cataratas que acontecem em crianças e jovens. Por isso essa importância de sempre procurar, né? Tem uma amiga nossa aqui que eu acho que deve estar digitando alguma pergunta e, no caso, as pessoas estão mais conscientes de que tem que procurar oftalmologia? Eu acredito que sim, Mônica. Assim, no Brasil e no mundo existe um incentivo muito grande a campanhas de conscientização, né? Ainda é importante esse espaço aqui para a gente falar, né, que a única forma e a principal forma de prevenir a cegueira é fazendo um acompanhamento oftalmológico regular. Então, é nesse momento que a gente diagnostica doenças assintomáticas. E o tratamento precoce ele está diretamente relacionado com um bom prognóstico visual. Quando a gente trata cedo, a gente consegue manter a visão daquele paciente, quanto possível, né? Enxergando bem, né? Ficando livre desses problemas. Deixa eu trazer aqui a Elci. Mônica, eu não tenho doença nenhuma. Fiz a cirurgia de catarata e coloquei uma lente especial para longe e perto e não uso mais óculos. Ela trazendo aí, né? Essa liberdade. Essa liberdade, né? Eu tenho glaucoma, já fiz cirurgia de catarata nos 2 olhos, mas a minha visão do olho esquerdo continua embaçada. O que eu posso fazer? Tem que fazer outra cirurgia? A pergunta da Cira. Uma ótima pergunta da Cira. O paciente com glaucoma, ele precisa fazer o acompanhamento oftalmológico regular. Porque a gente precisa primeiro acompanhar, saber se ele está utilizando os colírios, se a gente está conseguindo controlar a doença e a pressão com a medicação. Então, eu sugiro que ela faça esse acompanhamento, se ela já não tem um médico, que ela procure um médico oftalmologista, especialista na área, para acompanhar, entender, tá? Se essa visão está embaçada por uma progressão da doença ou alguma outra causa secundária que também pode estar envolvida aí com a vida do paciente.
A gente trouxe então esse alerta sobre o abril marrom, muitíssimo bem explicado pela doutora Natália Volpi, que é oftalmologista. Obrigada a você que acompanhou. Multiplique esta informação. Sabe o que você vai fazer? Você vai lá no nosso canal do YouTube, a gente está lá no YouTube, viu, Natália? E você vai compartilhar essa entrevista com a doutora Natália para sua família, para os seus amigos entenderem a necessidade da gente prestar atenção na saúde dos nossos olhos, tá? Natália, obrigada, viu? Muito, foi ótimo. Foi ótimo, obrigada mesmo. Obrigada Volte mais pelo vezes, convite. tá?